Oi pessoal, meu nome é Cássia Regina, sou professora de Física aqui do Pré-Vestibular Social do CEDERJ e a gente vai começar o nosso capítulo 11, a gente vai falar sobre a terceira lei de Newton, A gente já começa com essa figura memorável de Isaac Newton segurando uma maçã e a gente lembra da história dele que é o seguinte: está debaixo de uma macieira, a maçã cai e ele pensa, essa maçã não caiu por acaso, ela foi atraída pelo planeta Terra. Alguns meses depois ele surge com a lei da gravitação universal. Um exemplo disso a gente tem essa figura que está na nossa apostila, que é a interação gravitacional entre a Lua e a Terra. É um exemplo da interação que foi exatamente formulada por Newton, ok? O nosso objetivo aqui é mostrar essa interação que existe entre elas. Aqui a gente tem uma outra interação, que é do foguete com os gases e tal, e aqui no momento que a gente está gravando essa aula, é um domingo, e no sábado a gente teve o lançamento de um foguete tripulado numa parceria da NASA com a SpaceX, que o objetivo é levar o foguete para fazer uma viagem tripulada e trazer de volta as suas partes quase todas, né? Para poder eles fazerem grandes excursões, como por exemplo para Marte. Aqui nesse exemplo que a gente está vendo o quê? O combustível ele é queimado e quando ele queima, ele exerce pressão. Então é na vertical direcionado para baixo que essa pressão acontece. E aí o que é no momento do lançamento, exatamente no momento do lançamento. E aí isso é a ação, essa pressão exercida pela queima de combustível, dos muitos litros de combustível. E a reação é exatamente a resposta dessa pressão que é exercida pelo combustível sobre o foguete. E aí o que ele faz? No momento do lançamento ele é direcionado, enviado para cima. Para quê? Para se afastar da superfície do planeta Terra. Tudo bem? Esse é o objetivo dele. Ele vai subindo, ele vai se inclinando e tudo mais, e aí a gente vai tendo ação e reação conforme a direção desse objeto, tá? Então aqui, uma boa olhada, seria legal para vocês. A terceira lei de Newton, o que ela fala especificamente? Sempre que um corpo A, e nós teríamos um corpo A aqui, então eu não peguei um exemplo específico, pense em qualquer ato de qualquer corpo A, exerce uma força sobre um corpo B, este reage e exerce sobre o A uma força de mesma intensidade. O que seria essa mesma intensidade? Mesmo módulo, mesmo tamanho. Mesma direção, então mesma direção no nosso caso é horizontal e sentido contrário, então o azul ele aponta para a direita e o verde ele aponta para a esquerda, estão em sentidos contrários, tudo bem? Que é exatamente o exemplo que a gente viu aqui, ó, direção vertical, a gente tem mesma intensidade, no caso ideal, e sentidos opostos. E aí a gente precisa fazer uma ressalva. Quando você dá um soco numa parede, a mão sai toda machucada, às vezes sangra, quebra uns ossinhos. Por quê? Porque pouquíssimo daquele soco que você deu na parede é absorvido pela parede e não é devolvido com a mesma intensidade. Quando a gente pensa num soco no rosto, na cara de uma pessoa, isso já precisa ser um pouquinho melhor avaliado, porque a pele absorve, você vê aí deformação do rosto, então existe uma absorção desse soco aí nesse caso. Então precisam ser várias condições ideais para a gente ter certinho a ação e reação ali acontecendo. Exemplos de forças comuns que a gente viu no nosso capítulo 9, na primeira lei de Newton, como ação e interação. Então, a ação do peso com a reação aqui no centro da Terra, a ação da fátia reação, a ação das normais, as reações. E nessa nossa tirinha, a gente tem a atração no cabo de guerra. Então, eles estão puxando os dois times. Quando eles fazem isso, a gente tem a tração aqui puxando a corda e eles sendo puxados pela corda através da tração. Então temos aí essas forças de interação. Uma rápida olhadinha que a gente vai ter para entender como é que funciona essa mola aqui, tá? A gente pensando numa balança que a gente compra na Casa e Vídeo. A gente sobe nela e ela cospe pra gente a nossa massa. Essas interações que estão existindo ali, são interações de normal. Essa nossa balança é uma balança que vai ser tratada como tração, tá? Como assim? Então vamos aqui rapidinho ver. Tenho duas molas idênticas,
mesmo comprimento, mesma constante da mola, que seria o quão fácil ou difícil é esticar ela. E eu vou colocar um bloquinho de 250 gramas. A bolinha fica fazendo isso, mas eu vou parar ela. E outro de 50 gramas, também ficaria balançando, mas eu vou parar ela também. E aí, claramente, você observa o seguinte, para a mesma mola, se eu coloco 250 gramas, ela se estica mais. 50 gramas, ela se estica menos. Então, essa é a ideia da nossa balança aqui. O que a gente vai ter? Vamos pendurar o pezinho. Se for maior massa, a gente vai ter uma marcação maior. Se for menor massa, uma marcação menor. Então, o que a gente vai começar? Essa nossa balança, entre aspas, que é o dinanômetro. Ele mede assim, ele é uma balança. Ele está medindo a massa. Penduramos o peso, separamos os corpos para começar a avaliar e olhamos aqui o nosso pezinho. O que a gente tem? Peso para baixo, para cima tração. A gente vai tratando aí esse dinanômetro e vamos pensar como tração. Massa de 20 kg do peso, o que a gente tem? Peso é mg, massa 20, gravidade aproximadamente 10, porque nós estamos aqui na Terra, 200 newtons. Beleza? A tração, ela vai ser igual ao peso, porque ninguém está ganhando. Nem a tração puxa mais, nem o peso puxa mais, ele está em repouso, obedecendo a primeira lei de Newton da inércia. Beleza? O nosso segundo caso, ele ainda se encaixa na lei da inércia. A gente ainda está falando sobre a primeira lei de Newton. Então, o que a gente tem? Grande característica absurda do movimento retilíneo uniforme. A velocidade é constante. Baixa, alta, nula, é constante. Temos um elevador, o mesmo dinanômetro, o mesmo peso, velocidade constante. Se é o mesmo pezinho aqui, pezinho não força-peso, mas o mesmo manilha, o mesmo objeto, a massa ainda é 20. E aí a gente tem de novo, tudo que puxa para cima igual que puxa para baixo. Ainda temos uma força resultante nula, porque ainda é a primeira lei de Newton. Peso, calcula do mesmo jeito, tração igual ao peso, ainda temos 200 newtons. Esse nosso outro exemplo, a gente já tira ele da primeira lei de Newton e traz ele para a segunda. Ou seja, nós temos sim aceleração e neste caso ele é direcionado para cima verticalmente e possui 3 metros por segundo ao quadrado. Então, sim, nós temos força resultante sim. E a gente precisa pensar, se tem força resultante, tem uma força que é maior do que outra nesse caso, porque nós só temos duas. Então, uma tem que ser maior que a outra para ela ganhar, entre aspas. E aí, como ele está subindo, quem puxa para cima está ganhando, seria a tração. Então, a tração é muito maior, tá? Observem que o peso continua aqui com o mesmo tamanho. Então, a tração é maior. Então, como é que a gente calcula essa força resultante? Tração menos peso é igual a MA. Então, a força resultante é o que puxa para cima que ganha menos o que atrapalha. MA. Peso continua 200, porque nós não saímos da Terra, porque ele continua com 20 quilos, então continua 200, massa 20, aceleração 3, calculando 260 newtons. Então, enquanto a gente estava andando em velocidade constante, ele estava me mostrando realmente uma coisa correta, uma coisa verdadeira. 20 quilos, beleza, 200 newtons. Aqui não, os meus 20 quilos são enxergados como 260 newtons. Essa questão de elevador é uma questão que cai com frequência, então a gente precisa saber resolver minimamente ela. E se o nosso elevador estiver descendo agora, o que nós temos? Nós temos o peso ganhando da tração. Mas observe, eu não faço um peso maior, porque o peso continua sendo ele, igual, 20 quilos resultando em 200 newtons, porque a gente está na Terra. O que eu tenho é uma tração menor. Okay? A tração vai se adequando conforme ele está acelerando ou desacelerando, subindo ou descendo. Mas o peso continua a mesma coisa. Então, nós temos aqui força resultante igual a MA, massa 20, aceleração 3, peso 200, e a tração é que vai mudar, a gente vai ficar ligado aqui agora. Como a gente quer descer acelerando, peso menos tração. Quem ajuda menos atrapalha, tá? Vai resolver, vai dar 140 newtons. E se todo mundo despenca, pega o elevador, corta tudo e solta? Todo mundo vai estar apenas sofrendo a ação da gravidade,
todo mundo, a única força que está agindo sobre todo mundo é peso, não vai ter tração, não vai ter nada. Todo mundo está despencando ali, elevador abaixo. Vamos falar sobre o momento. Até aqui a gente teve uma observação que foi o seguinte: a gente precisa muito se preocupar quando a gente aplica as forças, né, que é o equilíbrio ou não, forças puxa para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Mas isso quando o corpo é muito pequenininho. Pensa no guarda-roupa, né? Vários memes aí na internet. Você pega o guarda-roupa e você tenta andar com ele, você tenta arrastar ele, você precisa se preocupar se ele não vai, por exemplo, tombar, se ele não vai fazer esse giro. Então isso é uma das observações que a gente passa a ter quando o corpo é muito extenso. Exemplo, esta porta. Essa imagenzinha a gente tem na sua apostila, capítulo 11. Você já tem acesso a ela. Se não, peça para o seu professor, pelo menos em PDF. A gente tem aqui a folha da porta, a maçaneta, que tem uma força Fzinha, uma força Fzão aqui, creio eu que na folha da porta, e esse eixo de rotação. Então, pensando no seguinte, você tem geralmente 3 dobradiças, e aí elas são aparafusadas na porta e portal, e tem um pininho segurando as 2 pecinhas ali da dobradiça. Então, se a porta estiver super bem colocada, o portal esquadrinhado, tudo certinho, dá para passar uma linha que passa exatamente por esses 3 pinos certinho, beleza? Seria esse eixo de rotação, que faz sentido, né? Através exatamente dessa linha dos pinos, a porta gira ou não, tá? E aí um exercício de abstração. Observe essa porta de cima. A gente tem esse ponto O, que é o ponto de apoio das dobradiças, onde ele fica preso. E esse ponto A, que seria ali mais ou menos o ponto da maçaneta. Então a gente segura ali na maçaneta e puxa ou empurra a porta, dependendo do que for. E entre dobradiça e maçaneta, a gente tem uma super distância ali, que seria quase que a extensão completa da porta. Ok? Quando a gente puxa essa porta, o que acontece? A porta gira, que é exatamente para isso que a gente usa ela. A gente segura nela, gira para um lado, gira para o outro, e ela abre ou ela fecha. E aí o que a gente está provocando? Uma rotação da porta. E aí, pensando como a gente pode calcular essa rotação da porta? Ela é momento é força vezes distância. Que força? A força que você aplica no objeto para girar ele, vezes a distância entre onde tu bota a mão para abrir a porta, maçaneta, até o ponto de apoio da dobradiça. Então, se a gente tiver uma distância entre esses 2 pontos muito alta, a gente tem um giro muito alto. E é por esse motivo que as maçanetas ficam no lado oposto às dobradiças. Então, de um ponto você tem a dobradiça, lá no outro você tem a maçaneta, porque você faz um giro muito grande sem precisar aplicar muita força, que é o caso das nossas lindas 3 portas que nós vemos aqui, principalmente essa de vermelho. Maravilhosa. Um exemplinho para a gente levar para o coração. Uma porta, essa porta super hipotética de meio metro, tá? Portas tem acho que no mínimo 60, 70 centímetros. Espero que 70. E uma força de 100 newtons sendo aplicada. E aí como é que a gente vai calcular? Força vezes distância, 100 vezes 0,5 em metros. E aí nosso momento, a nossa vontade de girar sai em 50 newtons-metro. Observação porta corta-fogo. Por que eu estou falando dela? Porque o objetivo da porta corta-fogo é completamente diferente das nossas portas. As portas geralmente têm objetivo de vedação, de segurança. A porta corta-fogo, ela também tem esse objetivo, mas ela, além disso, precisa estar muito preocupada com a segurança. Então, onde você bota a mão na porta, você já precisa ali meio que alcançar a maçaneta para conseguir abrir ela. Então, a porta corta-fogo tem essa maçaneta extensa, não só por conta de momento, de giro, mas por outros motivos aí atrelados. Segurança. Então, a porta corta-fogo a gente precisa olhar com muito carinho. Muitas portas brasileiras corta-fogo, elas têm uma maçanetazinha só na ponta mesmo. Isso não é incomum no Brasil. A ABNT relacionada a segurança de incêndio, essas coisas relacionadas a isso, ela permite que as portas sejam assim no Brasil, desde que elas resistam a um certo tempo ao incêndio. É isso que mais importa.
E aqui vem exatamente o questionamento que eu deixei para já explicar por que a gente precisa trabalhar momento. Temos um armário aqui branco, simples, clean, e a gente precisa pensar no seguinte: existem forças verticais agindo, e se esse armário está em equilíbrio parado, guardando suas belas peças, o que puxa para cima vai ser igual ao que puxa para baixo. Então, o conjunto dessas forças vai dar zero. Para a direita e para a esquerda a mesma coisa, mas a vontade de girar também. Você não pode estar o tempo todo segurando ali, apoiando no armário, que pode ser que o armário tombe, ok? Então, depende aí como é que a gente vai ter essa dinâmica. Então, o momento, a vontade de girar em relação, por exemplo, a esse ponto de apoio A, também tem que dar zero, porque ele é um corpo extenso. Ok? Espero que tenha ajudado e qualquer coisa é só me chamar.